Com as águas baixando em alguns locais do Rio Grande do Sul, surge outra preocupação. Agora com as doenças das enchentes, especialmente a leptospirose. Já são mais de 1.500 casos em análise, sendo 124 confirmados. E desse total, 5 pessoas morreram, enquanto outros 9 óbitos são investigados. A doença, transmitida pela urina do rato, deixa as autoridades de saúde pública em alerta. E é sobre isso que eu converso com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Então, para a gente ter esse número correto, são 5 mortes confirmadas por leptospirose, temos mortes em análise. E fatalmente, ministra, esse número ainda pode subir e subir muito. Tal a dificuldade das águas baixarem. A gente mostrou na região de Rio Grande, lá no sul do estado do Rio Grande do Sul, a água ainda em níveis elevadíssimos. E sabemos que o mesmo acontece na região metropolitana de Porto Alegre, muito povoada. O que o Ministério da Saúde está fazendo para enfrentar essa doença, esse quadro, ministra? Bom, o Ministério da Saúde, boa noite, Márcio, boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. O Ministério da Saúde, desde o início dessa emergência, temos acompanhado, eu fui com o presidente Lula, depois eu voltei ao Estado para acompanhar todas essas ações e sempre em conversa com o nosso comitê de especialistas e com as autoridades de saúde e de vigilância do Estado. As primeiras providências foram o envio do que nós chamamos kits de medicamentos, vários materiais de saúde que incluem antibióticos utilizados para o tratamento dessa doença. Mas o mais importante, eu creio que é o trabalho conjunto, o monitoramento dos casos, a orientação para as pessoas e a medicação na hora adequada, né? Nós definimos, então, como eu dizia, o mais importante é essa orientação adequada, que mesmo sem a confirmação do diagnóstico, as pessoas com sintomas da doença e que tiveram esse contato, né, que foram tantas, com a água nessas condições, das enchentes, de tudo que nós temos visto, com sintomas como febre, dores, dor na panturrilha, que elas façam início ao tratamento com antibióticos sob orientação de saúde, sob orientação médica, naturalmente. E os serviços de saúde estão funcionando, nós reforçamos com hospitais de campanha, são 11 no estado, e todos esses profissionais, seja da Força Nacional do SUS, seja do Exército, estamos trabalhando em conjunto nesse trabalho. E amanhã nós iremos em missão para o estado, reunindo especialistas em vigilância, em saúde, a coordenadora do Centro Colaborador sobre Leptospirose da Organização Mundial de Saúde, pesquisadores da Fiocruz, técnicos do nosso Ministério da Saúde e também a Sociedade Brasileira de Infectologia para avaliarmos o quadro sanitário e para também recomendarmos novas ações que se façam necessárias. Porque as dicas, ministra, são as mais simples possíveis. Nunca pisar em água de enchente, usar bota de borracha, cobrir ferimento. Mas quem consegue fazer isso nesse cenário que a gente está vendo na nossa tela? E por isso eu pergunto, o tratamento é simples da leptospirose? E isso que a senhora falou rapidamente, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Como é que estão as parcerias entre governo federal e secretarias municipais e estadual de saúde? Bom, primeiro, de fato, é uma situação muito difícil, mas recomendamos, principalmente as equipes que estão atuando nos resgates, que ficam mais tempo expostas, cuidados adicionais. Mas temos total noção que o contato com a água, dadas as condições que ocorreram, é praticamente impossível não ter acontecido, né? Eu vi já pessoas falando em resgate que acabaram até bebendo um pouco da água, porque são situações muito extremas mesmo. Então, o que nós recomendamos é a observação desses sintomas e o tratamento imediato quando eles existirem. Isso é muito importante. Existe tratamento, ele é feito com antibióticos, mas também não se recomenda que toda a população tome antibiótico, porque isso pode trazer mais malefícios ainda para a saúde. Então, a orientação, não se automedicar, a orientação segura de saúde
é o mais importante. E nós estamos trabalhando juntos com a Secretaria de Estado de Saúde, já tive pelo menos 3 reuniões com esse corpo e com a própria secretária de Saúde do Estado, os secretários municipais de saúde, também junto com o ministro Pimenta, o ministro extraordinário para essa ação do governo federal, já me reuni com prefeitos. Essa é uma das ações que nós estamos adotando, entre várias outras, o reforço às unidades de saúde que estão funcionando, o trabalho nos hospitais de campanha, são muitas ações. Mas no caso dessas doenças, especificamente em relação à leptospirose, nós vamos estar trabalhando com detalhes amanhã, revendo a própria orientação que nós já demos, se é preciso reforçar ainda mais, fazer campanhas junto à população de esclarecimento, né, usar todas as medidas que se usam em saúde pública, por isso eu estou indo com um grupo de especialistas lá. Isso é importante destacar, ministra. Além da leptospirose, que outras doenças neste cenário preocupam especialistas? Algumas doenças para as quais nós já destinamos, inclusive, vacinas, né? A hepatite A, a raiva para as pessoas que se arranharam ou mordeduras com os animais, né? Que foi um aspecto até muito solidário, muito bonito desse resgate, são os afetos das pessoas também, né? Nos seus animais domésticos e outros animais que foram resgatados, né? Nós vimos muito o exemplo dos cães, do cavalo, que ficou famoso, enfim, toda essa situação. Então, a questão da raiva, da hepatite A, nós estamos também muito preocupados, se fala um pouquinho menos, mas com as doenças respiratórias, está um frio intenso lá e o aglomerado, a aglomeração das pessoas, que é inevitável nos abrigos, nos fizeram reforçar a vacinação de influenza, para as pessoas estarem protegidas e também da Covid, né? Então, acho que são medidas que nós estamos tomando, que são a preocupação nesse momento. Além disso, a saúde mental, que é fortemente abalada numa situação de trauma, mas existe para isso também uma metodologia já testada em outras situações de emergência e nós estamos trabalhando também, de novo, junto com a Secretaria Estadual, secretarias municipais, num plano que envolva a população afetada, desalojada, né? Toda a população é afetada numa situação como essa, mas aquela que perde as suas coisas, sua casa, que passa por essa situação mais violenta mesmo, a gente pode dizer assim, e também os próprios profissionais de saúde que são submetidos a uma atenção muito elevada, né? Alguns trabalhadores da saúde também perderam suas casas, continuam trabalhando. É uma situação de um grande desastre, né? De uma grande catástrofe, com um impacto muito forte na saúde em todos os níveis. Então, por isso, amanhã eu estarei lá de novo, né? Porque eu tenho ido frequentemente, para um estudo e medidas, né? Juntar as pessoas, ter um diagnóstico desse quadro de saúde. E mais do que o diagnóstico, é o consenso que a gente estabelece quando sentamos na mesma mesa, especialistas, gestores, e vemos as melhores medidas nesse momento. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Boa noite e boa sorte amanhã na viagem, mais uma para o Rio Grande do Sul. Boa noite, Márcio, muito obrigada e vamos seguir aí unidos, todo o Brasil, em defesa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.